Então abra sua Bíblia, deixe ela aberta e depois nós iremos juntos expor esse texto aqui, dando sequência naquilo que nós temos feito aqui nos domingos de ceia, que é a exposição da carta de Paulo aos Romanos. E é importante que você saiba que talvez se fosse perguntar qual é a coisa mais importante para interpretar a Bíblia, claro que a interpretação gramatical é importante, mas eu acho que eu diria para você contexto. Se você não estiver entendendo o contexto no que alguma coisa está sendo explicada, você talvez vai ter entendimentos esquisitos, vai trazer ideias que você tem da sua vivência. Então é por isso é importante lembrar que nós viemos aqui num contexto de Paulo explicando a respeito disso. Então acompanhe comigo aí nos versos de 12 a 14 que diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Queridos, se eu perguntasse a você hoje diretamente, e talvez iria lhe constranger um pouco, perguntasse assim: você é crente? Qual seria a sua resposta? Você é uma pessoa salva por Deus? Qual é a sua resposta? Essa é uma pergunta importante de ser feita. E se você dissesse que sim, eu sou, a minha próxima pergunta seria: você já parou para pensar se a sua vida reflete no dia a dia a maneira como um cristão foi chamado a viver? Essa é a ideia. Essas são as perguntas que nós precisamos fazer honestamente a nós mesmos. Em toda a história da humanidade, sempre houveram formas de lidar com a vida como um todo. Por um lado, existiram aquelas pessoas que não valorizam o corpo físico. Na Bíblia você vai ver isso, é uma linha que dá para dizer com uma ideia mais gnóstica, que é o quê? Que tem uma visão pessimista do corpo. Que o corpo é uma prisão, então o que você faz com o corpo físico não tem valor, porque na verdade ele é mau. E aí você vai entender de onde vem tantas esquisitices e tantos problemas com relação a isso. Mas de um outro lado, também existem aqueles que valorizam demais o corpo, que vivem de uma forma a idolatrar o corpo de tal forma que tudo que eles fazem é apenas exterior e não se preocupam com o interior. Você percebe que existem dois extremos? Porém, o cristão, ele é chamado a ter uma perspectiva equilibrada, porque ele sabe que ele foi feito uma alma vivente, um corpo físico que tem uma alma que vive dentro. Essa é a ideia. E no cristianismo, na Bíblia, ambos têm valor, tanto o corpo quanto a alma. E por isso nós vamos ver como o apóstolo Paulo fala a respeito da vida cristã como um todo. E ele demonstrou isso já desde o começo do capítulo 6, de como uma vida que está unida a Cristo deve ter marcas visíveis de que ela foi liberta do domínio do pecado. É esse o tema do capítulo 6 inteiro. É algo que aconteceu internamente, mas que tem os seus desdobramentos visíveis. É a ideia de que, porque recebemos poder por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, agora nós podemos viver de uma forma diferente de como vivíamos. E o meu objetivo aqui é que você possa perceber isso e que você deseje viver para a glória de Deus. E 3 pontos aqui chamam nossa atenção nesse texto. O primeiro está no verso 12. Recebemos poder para abandonar os desejos pecaminosos. Olha aí no verso 12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Então, como eu falei no começo, você deve lembrar que existe um contexto. E aqui Paulo está falando sobre a conclusão do raciocínio das marcas que ele já apontou dos versos 1 a 11 sobre estarmos livres do poder do pecado. Ele já falou isso. Como nós sabemos disso? Por causa dessa conjunção conclusiva aqui, a palavrinha portanto. Então a ideia de portanto poderia ser traduzida desse modo, assim sendo,
Ou seja, algo que já ficou claro no escrito do apóstolo Paulo sobre as marcas da nova vida em Cristo. Então ele já deixou isso claro, da nossa união espiritual que começa quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo. É assim que começa, entendendo o que Jesus fez na cruz, entendendo que o que Jesus fez na cruz foi pagar uma dívida, é essa a ideia de redimir, quitar um débito, e isso foi representado, segundo o apóstolo Paulo nos falou nesses primeiros versos, pelo batismo, que é uma representação da morte para a vida. Lembram? Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo vem nos trazer aqui. Então, quando ele diz, portanto, desse modo, do modo que vocês aprenderam, não vivam mais, não deixem mais que o pecado reine. A instrução aqui que o apóstolo Paulo dá é em formato de ordem. É uma lembrança, uma ordem lembrando aquilo que Cristo fez pelos cristãos. Aqueles que estão unidos em Cristo, eles estão debaixo do reino de Cristo. Ou poderia aqui ser traduzida a ideia de que aqueles que estão unidos em Cristo não vivem mais dominados pelo pecado. É essa a ideia. Ou debaixo do seu reino, aqui em outras traduções vai trazer, justamente para dizer a ideia de reinar do pecado. O que é a ideia de reinar do pecado? É a ideia de um governo. É a ideia de um governante que manda nos seus súditos e eles são obrigados a obedecer. Essa é a ideia que o apóstolo traz aqui, de alguém que tem poder sobre, um rei que manda. Então o que ele diz é, olha, não permitam mais serem governados por esse rei que manda, chamado pecado. Esse governo aqui que Paulo fala, do rei que manda, você vai perceber que ele diz assim, não permitem que o pecado reine em seu corpo mortal. E aí ele vai explicar de onde começa a ordem desse rei que manda. Olha de novo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. É uma ação externa, né? O pecado reina em nosso corpo. Mas ele explica o que acontece com isso. Ele explica por que o nosso corpo muitas vezes é dominado pelo pecado. Ele diz ali, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. O apóstolo está falando aqui que os desejos, as paixões, os desejos, a fonte do pecado, ela não é primariamente exterior, mas ela começa no interior. É primariamente uma intenção do coração, algo que está lá dentro e que depois é externado. O nosso viver, ele apenas demonstra o que está lá no interior. É por isso que a Bíblia fala tão fortemente a respeito disso. Por exemplo, Provérbios 4:23, ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele, do coração, que procede as fontes de justiça. Provérbios 4:23. E se não bastasse apenas isso para nós dizermos, esse ensino ele também foi ensinado por Jesus. Nós tivemos a exposição aqui do Evangelho de Mateus inteiro. E nós aprendemos lá em Mateus 15:19 que Jesus diz assim, porque é do coração que procede os maus pensamentos. Mateus 15:19. Depois Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versos 13 e 14, ele diz assim, olha só, olha a sequência do desejo que é depois expresso na atitude. Olha o que ele diz. Esse desejo, lá do coração, dá à luz o pecado. O pecado, após ser consumado, gera a morte. Então a ideia aqui de Tiago é falando de uma geração de nascimento. Uma criança é gerada, é formada, após ser formada ela é gerada, e uma vez que ela é gerada, ela nasce. É a ideia do pecado. Uma vez que ele foi concebido no desejo do coração, dá à luz o pecado. E esse pecado ele não se contenta em ficar apenas dentro, mas ele vem para fora. Você percebe onde está o problema? Percebeu? O problema não é primariamente atitudes exteriores. Por isso que o entendimento do mundo, como vamos dar mais educação, vamos proporcionar meios melhores das pessoas viverem, isso não é ruim. Longe disso é bom, mas nunca vai resolver o real problema. Nunca, porque o problema é interior.
não é primariamente nas atitudes externas, mas atitudes que acontecem dentro de nós e que depois são visualizadas externamente. É isso que o apóstolo vai dizer nesse capítulo 12, nesse verso 12. Então olha o que o apóstolo diz: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, obedecendo os seus desejos. Essa é a ideia. E nós podemos lembrar que Paulo aqui está enfatizando a maneira como pessoas vivem no lado de cada eternidade. A Bíblia ensina que existe uma vida eterna, mas nós vivemos num tempo do lado de cada eternidade. Mas ela continuará eternamente. Enquanto isso ainda não chega, nós temos uma maneira que nós devemos procurar viver. Essa é a ideia. E Paulo diz aqui que, como seguidores de Cristo, procurando viver dessa forma, não deixando o pecado reinar, ele nos dá a entender aqui algo implícito, que o pecado ainda habita em nós. Essa é a ideia de que nós precisamos lembrar que nós não estamos completamente livres da influência do pecado. Isso é duro, mas é verdade. Ele ainda habita nesse corpo mortal. E isso é uma referência a esse estado do lado de cá. É isso que o apóstolo Paulo fala sobre corpo mortal. E Paulo destaca que aqueles que vivem sob a influência da natureza humana, e aqui natureza humana você já deve ter aprendido, que é a ideia de uma natureza que não leva a Deus em consideração. Pessoas vivem diariamente, percebendo ou não, para agradar os seus desejos. Percebendo ou não, consciente ou inconsciente, o que as pessoas fazem é procurar a felicidade. Não é verdade? Não é isso que muitas vezes você vai escutar? Não perca mais nenhum dia porque você não sabe o dia de amanhã. Então aproveite com tudo que você tem. Eu poderia dizer que isso não é completamente errado. Nós devemos viver de fato pensando que hoje pode ser nosso último dia, que não terá amanhã. Mas isso não quer dizer que nós viveremos de qualquer jeito. Então, Paulo fala sobre isso lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, sobre agradar as concupiscências. Essa palavrinha difícil, ela diz respeito ao desejo de fazer ou de ter algo que Deus não aprova. Essa é a ideia, viver de acordo com as paixões pecaminosas. É você desejar algo que Deus não deseja para você. É a ideia de você procurar algo que lhe faça feliz, mesmo que isso custe obediência a Deus. E isso acontece diariamente no mundo. Então, a pergunta que eu faria aqui nesse primeiro ponto é: o que está reinando em minha vida hoje? Eu fiquei pensando, porque você deve saber, o pastor Fernando já falou algumas vezes, quando você prepara uma exposição, a pessoa que mais sofre a dura da reflexão é o próprio pregador, o que está preparando. E eu fiquei pensando, o que reina em minha vida hoje? O que será, conforme o apóstolo Paulo fala, portanto, não permitam que o pecado reine. E eu fiquei pensando, o que está reinando em minha vida hoje? E eu cheguei a algumas conclusões. Para perceber o que está reinando na sua vida é simples. É algo que você pensa e que você diz: isso eu não posso ficar sem. Eu não fico sem de maneira nenhuma e farei o esforço que for para tê-lo. Isso está reinando na sua vida. É algo que você está disposto a morrer por ele. Eu prefiro morrer tendo isso do que viver sem isso. É essa a ideia. Com frequência, eu vejo as pessoas reclamando que não tem tempo suficiente. Não é uma das coisas que a gente reclama? Estou sem tempo, eu estou correndo atrás do tempo. Mas o ponto é, aquilo que você deseja de fato, você sempre arranja tempo. Não é verdade? Você arranja tempo. Então a primeira dica que eu lhe dou é: avalie por meio do tempo o que você gasta mais o seu tempo. Esse é um indicativo de o que tem reinado no seu coração. Como você tem gastado o seu tempo. Esse é um bom indicativo daquilo que você não pode viver sem. A segunda dica, partindo aqui da ideia do apóstolo Paulo, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Aqui poderia ser traduzido fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. A segunda dica é: o que mais ocupa o seu pensamento? Quando você pensa nas coisas da sua vida,
O que é o desejo que sempre está nos top 5? Né? Que sempre está junto. Por exemplo, eu poderia pensar aqui, o que eu posso fazer para ficar milionário, ainda mais rico? O que eu posso fazer para ter dinheiro sem fim? Esse é um bom pensamento. Bom pensamento no sentido de você vasculhar o que está passando aí dentro. E eu não estou aqui condenando a riqueza, meus queridos, não entendo isso. Mas dando um exemplo de que onde está o seu tesouro, aquilo que mais importa, aí também estará o seu coração. Entendeu? O que mais você tem pensado? Ou poderia pensar diferente aqui, colocar uma palavrinha para fazer mais sentido, ficar mais fácil. O que mais você tem desejado? O que mais você tem desejado? Tempo e desejo. Isso vai reinar no seu coração. Aquilo que ocupa o seu tempo e o seu desejo é o que reina. Invariavelmente, percebendo ou não percebendo, concordando ou não concordando. Então a pergunta que eu faço é: o que tem reinado na sua vida? O que tem reinado na sua mente? E a terceira dica aqui seria nós juntarmos isso e colocarmos sobre o crivo da Bíblia. Então, a terceira pergunta sobre como o reino tem acontecido no nosso coração, o que tem reinado, precisa ser honesta. Você tem que parar aí, você não precisa falar para mim, mas Deus o sabe. E você precisa fazer aqui uma reflexão honesta. Como eu tenho usado o meu tempo e os desejos do meu coração, se eu comparar com o que a Bíblia ensina, será que eu vou encontrar uma compatibilidade? Será que o DNA é igual? Ele vai dizer assim, olha, são filhos do mesmo pai. A ideia é, o que você tem gastado tempo ou deseja gastar tempo, tem respaldo na Escritura? Eu vou dizer aqui uma coisa, especialmente para a nossa igreja, porque a nossa igreja tem muitos jovens. Jovens, quando eu digo isso, é a transição de deixaram de ser crianças para jovens e depois viram adultos, né? Muito embora a Bíblia não faça essa distinção, mas nós podemos olhar assim. Um bom teste seria esse. Como os jovens têm pensado sobre os relacionamentos amorosos? Será que o que passa pela minha cabeça tem respaldo bíblico? Será que quando eu penso num relacionamento amoroso, eu recebo numa boa a ideia de, olha, ele é descrente, ele não ama a Deus, mas está tudo certo. É um bom raciocínio. E esse talvez seja, se você respondeu positivamente, você diz que é cristão, lembra do começo da pregação? E você diz assim, não há problema em me relacionar com um descrente, talvez esse seja um sinal perigoso do que tem reinado em seu coração. Todas as vezes que o sentimento prevalece, a boa teologia desaparece. Essa é uma prova real. Então, em primeiro lugar, aqui, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina, em primeiro lugar, recebemos poder para abandonar os desejos pecaminosos. Recebemos poder para abandonar aqueles desejos que nascem lá no seu coração. Em segundo lugar, recebemos poder, verso 13, para sermos instrumentos de justiça. Olha o que diz o verso 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, Paulo agora, ele acrescenta ainda mais uma expressão. Você percebeu? Mais uma expressão de semelhança ao que ele começou falando no verso 12. Como nós sabemos disso? Pela palavrinha também. Da mesma forma, semelhantemente, igual, não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça. Já que vocês não devem permitir que o pecado reine, agora não ofereçam sua vida para isso. Faz sentido, né? É muito fácil de entender. Você percebe que o apóstolo Paulo, no verso 12 e 13, ele faz uso aqui de duas ordens negativas e depois ele vai fazer uso de uma ordem positiva. Ele diz assim, não permitam que o pecado reine em seu corpo.
Não ofereçam os membros ao corpo do pecado. E depois ele fala ainda no verso 13, como vocês devem fazer, como vocês devem viver, como os cristãos devem agir como instrumentos de justiça. O que deixa claro aqui, que já a gente poderia tirar aqui dessa aplicação desse texto, do verso 13, é que você não foi chamado para viver como uma árvore crente. Sabe o que é uma árvore crente? Eu me transformei num crente, mas eu não vivo ativamente a vida. Eu me omito das coisas que eu acho que são erradas, mas eu não tenho nenhuma ação ativa. Não é assim que Deus nos chamou para viver. Deus não nos chamou para viver como monges no monastério isolados, mas para sermos sal e luz nesse mundo que está em trevas. Essa é a ideia. E o apóstolo Paulo começa aqui nesse verso 13, utilizando uma palavrinha que certamente seria mais entendida pelos leitores primários do que por nós. Olha o que ele diz. Também não ofereçam. A palavrinha oferecer aqui no contexto imediato, ela seria melhor entendida. Porque ela diz respeito a uma devoção ou uma oferta sacrificial para alguém. A ideia é quando você presta um culto a uma divindade, você está oferecendo culto a ele. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, não existem coisas que você vai lá e sacrifica no altar. Ele está falando do seu próprio corpo. Então, o que ele diz é, tudo que é dedicado esforço e devoção a alguém. Essa é a ideia. Então, quando você lê isso, você vê que o apóstolo Paulo, ele passou da categoria de ofertas do Antigo Testamento, onde era apresentado ofertas de sacrifício a Deus, para nós. O corpo do crente é o sacrifício que agora Deus exige. De que forma? Ele fala aqui como instrumentos de justiça. Mas antes de chegar em instrumentos de justiça, ele diz, não ofereçam os membros ao corpo do pecado como instrumentos de injustiça. E o que ele quer dizer com instrumentos de injustiça? É quando você utiliza o seu corpo para o mal. Ou quando você vive sem levar em Deus em consideração. Porque se falar apenas instrumento do mal, você diria, olha, mas eu não faço mal para as pessoas. Mas eu tenho dado donativos, eu dou cestas básicas. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando quando você vive sem levar Deus em consideração. Mesmo com boas atitudes. E o que o apóstolo Paulo diz aqui é que nenhuma parte do nosso corpo deveria ser um instrumento para servir ao pecado. Nós temos muitos membros, né? Nós temos muitos membros. Só que todos esses membros fazem parte do mesmo corpo. E nós vimos anteriormente, no verso 12, que os desejos que começam no coração são manifestos no corpo. É a etapa em que aqueles desejos ocultos vêm para fora e se manifestam como aquilo que a Bíblia chama de pecado. Percebeu? Se você fizesse uma pesquisa bíblica, eu penso que alguns membros do corpo você acharia com mais facilidade. Então, o que mais talvez chame a atenção, até por causa da pregação no Sermão do Monte, Jesus falando a respeito disso, é o olho. Instrumento do pecado, o olho pode ser. Aquilo que você vê pode ser um instrumento do pecado, conforme Mateus 6:22. Eu nem quero aqui ficar abordando aquelas coisas que são nitidamente terríveis. Como, por exemplo, você falar do olho, você condenaria rapidamente o quê? A pornografia. Mas é muito mais profundo do que mera pornografia. Quando você usa os olhos que Deus lhe deu para coisas tolas, estúpidas, é a mesma coisa. E aí é de novo necessário cada um fazer um exercício honesto e dizer assim, pois é, o que eu tenho assistido? Também nós vemos outra parte aqui que fala muito a respeito disso, que é o corpo como um todo. Porque a Bíblia chama o nosso corpo de templo do Espírito. Sendo assim, se o corpo como um todo é templo do Espírito, as aplicações a respeito de não usá-lo como instrumento do pecado são muitas. São muitas. De fato, a primeira que vem nas nossas mentes normalmente é
a sensualidade e a seminudez, não é? Isso vale um pouco mais para as mulheres, no sentido que é mais difícil ver homem de minissaia, muito embora hoje em dia, né? Mas qual é o ponto? Não se restringe a isso. Quando você usa o seu corpo com preguiça no trabalho que você tem desempenhado, você está fazendo o uso do seu corpo como um instrumento de injustiça. Quando você faz corpo mole aonde você tem trabalho, não é o seu chefe que você tem pecado, mas contra Deus. Ou ainda, a Bíblia também trata de alguns membros que ficam escondidos, mas esses têm um poder destruidor. Consegue pensar em algum? É só ficar com a boca fechada que você esquecerá. Mas quando você abrir esse membro, ele vai aparecer rapidamente, que é a língua. Tiago 3:4. A língua, um instrumento tão pequeno, é capaz de ser usado para destruição enorme. Difamação, fofoca. Quando a gente sempre tem prazer em maldizer os outros. Essa é a forma que Paulo está falando de pessoas que não estão unidas a Jesus. Pessoas que continuam mortas em seus pecados. Você percebe? O que Paulo está fazendo aqui, no verso 12, 13 e 14, é concluindo a ideia de pessoas unidas a Cristo, elas são diferentes. E nós vamos aprender por quê. Deixa aqui eu dar uma explicação a respeito do que Paulo quer dizer com injustiça. E eu penso que duas considerações aqui precisam ser apresentadas. Paulo se refere à injustiça e quando ele fala sobre injustiça, você poderia simplesmente pensar em algo que não é aprovado por Deus, né? Isso é uma injustiça. Atos injustos são atos que Deus abomina. Mas isso é nadar apenas na superfície da água. Quando essa palavra aparece, ela precisa ir muito mais profunda no mar do seu pensamento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, toda a injustiça é cometida primeiramente, sabe contra quem? Contra Deus. Sempre. Sempre. Toda injustiça, todo ato de injustiça sempre ofende a Deus primeiramente. É verdade que depois disso, esse ato de justiça pode ser praticado contra você mesmo, contra o próprio corpo, ou pode ser praticado contra o seu próximo. Às vezes, os atos de justiça são tão misturados que você começa fazendo mal para o seu próximo, em seguida você faz para o outro e você nem sabe destacar isso. Mas o ponto que precisa sempre ser lembrado é: todo ato de pecado, toda injustiça, primeiramente começa contra Deus. O Salmo 51:4 vai nos dizer isso. A outra consideração sobre a injustiça aqui que você precisa perceber comigo, é que ele diz assim: também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Um instrumento é algo utilizado para uma finalidade. Ah, mestre, muito bem. Mas é uma coisa simples, mas que nós precisamos pensar. Por exemplo, se você pensar a respeito disso com um instrumento musical, você pensa que o violão ele é um instrumento que tem um objetivo. Você não pensaria, embora para o meu filho Rafael isso pareça fazer bastante sentido, que o violão é para bater nas paredes, né? O violão tem um objetivo, é um instrumento musical. Ele precisa emitir sons, melodias. Ele tem um propósito. E é isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito dos membros do nosso corpo. Eles são instrumentos com um propósito. Só que olha que interessante, se você pegar essa palavrinha instrumento, sabe que ela poderia ser traduzida por outra palavra que tem a mesma origem no grego? Essa palavrinha é armas. Ela poderia ser traduzida por armas. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como armas de injustiça. Percebe? Então, quando alguém usa o seu corpo para o pecado, ele está oferecendo o seu corpo como uma arma de injustiça. Arma que, em primeiro lugar, tem uma afronta contra Deus. Com aquilo que você vê, com aquilo que você faz com o seu corpo e com aquilo que você fala. E talvez, esse seja o maior perigo. Quando você não está consciente do perigo.
Quando você não está consciente que o pecado é hediondo. Quando você não leva em consideração que o pecado é uma afronta contra Deus. Quando você não percebe que você está emprestando os instrumentos, o corpo, para a injustiça. É o que o salmista fala lá no Salmo 1. Quando você se acomoda de tal maneira aos costumes, à cultura, que você se acostumou tanto a fazer dessa forma, participar abertamente, sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de restrição, que você não vê problema nisso. É isso que acontece. Quando você começa a sentar na roda dos escarnecedores, de forma que aqueles conselhos, eles são música para os seus ouvidos, e não armas de destruição. Esse é o problema. E a Bíblia, meus queridos, não sou eu, a Bíblia nos exorta a sermos radicais na luta contra o pecado. Não abaixa a guarda. Ah, não, mas é tranquilo. Jesus falou isso lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 29 e 30. Só que depois, Paulo não para nisso, no instrumento de justiça. Olha o que ele fala ali. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas, então Paulo agora vai fazer um contraste. Ele enfatiza o modo positivo que nós devemos viver. Não só abandone, mas ativamente se ofereça para Deus ser glorificado. Como pessoa, aí ele diz o porquê disso. Porque ele está dizendo ali, como pessoas que passaram da morte para a vida. Percebeu? Existe um acontecimento que transformou o seu ser. Você não vive apenas por regras para obedecer, mas algo no seu interior mudou. Você recebeu um novo coração. E é por isso que agora você deve viver dessa forma. Paulo está enfatizando aqui o fato de uma nova vida. Algo que aconteceu de maneira sobrenatural. Só que da mesma forma que os desejos pecaminosos surgem no coração e se tornam atitudes, um coração regenerado deseja a glória de Deus e vem para fora em forma de atitudes. Glória de Deus. Então, o nosso corpo completo, coração, membros, mente, são usados para a glória de Deus. Percebeu a diferença do que o apóstolo Paulo está falando? A justiça aqui que o apóstolo Paulo está falando, nós já falamos sobre justiça em vários versos até aqui, mas essa justiça é relacionada à qualidade que leva os cristãos a agirem da maneira que glorifica a Deus. É a qualidade que agora o cristão tem na sua vida, que leva ele a agir de uma maneira que glorifica a Deus. Qual é a justiça que está sendo falado aqui? É a justiça de Cristo. A justiça que todo cristão crente recebeu e que agora ele não é mais visto diante de Deus como inimigo. E porque ele não é mais visto como inimigo, ele é possibilitado a agir de uma maneira justa. Entendeu? Nós poderíamos aqui utilizar também a palavrinha, a ideia de instrumentos de retidão. A ideia de fazer aquilo que agrada a Deus. De viver uma vida que glorifica a Deus no âmbito familiar, do trabalho, da escola, da igreja, sem separação. Sem ser um crente aqui que tem uma êxtase sobrenatural e grita e dá urros e parece um bicho e lá fora vive como um descrente. Não é isso. E é importante entender aqui que quando Paulo fala de instrumentos de retidão, ele não quer dizer de você obedecer, fazer tudo para que Deus o aceite. Não. Mas diz respeito a viver por causa da justiça que você recebeu de Cristo. Entendeu a diferença? Ela faz total diferença, esse entendimento. Por quê? Porque você não vive para ser aceito por Deus. Você vive para a glória de Deus. Você foi aceito por Deus por outro, pelo sacrifício do Filho. Então essa é a ideia que você tem que gravar de uma vez por todas na sua vida. E a vida cristã não diz respeito ao encontro do domingo. Ah, no domingo eu não perco porque
dia de igreja, mas a sua vida como um todo. O seu viver diário deve ser uma oferta agradável a Deus. No trabalho, no lazer, como eu me divirto, como eu penso. E você precisa fazer essa pergunta a si mesmo. O que você tem oferecido, segundo o que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 3, a Deus? O que você tem ofertado da sua vida a Deus? É o resto? É o que sobra? O que você tem ofertado a Deus por meio da maneira como você vive no seu casamento? O que você tem ofertado a Deus pela maneira como você cria os seus filhos? Pela maneira como você se diverte? Pela maneira como você trabalha? Entendeu como é muito mais profundo que uma lista de regras? Se eu usar a Bíblia e colocar ela na minha vida, vai ter compatibilidade? Aquilo que a Bíblia incentiva, aquilo que a Bíblia diz que é puro, aquilo que a Bíblia diz que é desejável, aquilo que a Bíblia diz que é justo, é o que vai ser encontrado na maneira diária que eu vivo? Ou eu ainda continuo me enganando com justificativas do tipo: eu vou me relacionar com um descrente para viver amorosamente com ele, porque Deus pode convertê-lo. Essa é uma resposta que muitas pessoas ainda dão. Ou então, eu vou utilizar roupas bem sensuais, porque o que é bonito é para ser mostrado. Se Deus me deu, eu tenho que glorificá-lo mostrando tudo. Você percebeu como é fácil de distorcer as coisas? Instrumentos de justiça. Armas utilizadas contra o pecado e para a glória de Deus. Em primeiro lugar, nós recebemos poder para abandonar os desejos pecaminosos, verso 12. Em segundo lugar, nós recebemos poder para sermos instrumentos de justiça, verso 13. E agora no verso 14, recebemos poder para rejeitar o domínio do pecado. Verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Poderíamos aqui colocar um comentáriozinho rápido, do tipo assim: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, para lhes obrigar como um rei soberano obriga. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Paulo apresenta aqui mais uma razão, porque o pecado não exerce controle. E quando eu digo controle, é domínio, a modo de obrigar a fazer alguma coisa. Paulo já usou a expressão aqui escravos, vocês lembram? Um escravo é alguém que não tem escolha, ele precisa obedecer o seu senhor. Você não é mais assim. O crente, ele não está mais dominado, ele não está mais escravizado. E Paulo apresenta isso, e ele diz aqui que o pecado não terá domínio sobre vocês. E esse verbinho aqui usado no futuro, ele tem um valor de imperativo presente. O que quer dizer isso? Imperativo é uma ordem. Então a ideia do apóstolo Paulo é uma ordem que começa no presente e que se estenderá no futuro. O pecado não tem e continuará não tendo domínio sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso é importante lembrar, domínio. O pecado não manda mais em você como um rei, como o Senhor da sua vida, se você está em Cristo Jesus. Por quê? Porque o crente recebeu poder pela graça de Deus, por meio do Espírito, para resistir e vencer o pecado. Então, talvez uma pergunta que você faria aqui, que eu fiz ao texto é: o que Paulo quer dizer de novo, com não estar debaixo da lei e sim da graça? Se você percebeu, de novo, Paulo fala de novo sobre a lei, né? Então, a lei que Paulo está se referindo aqui diz respeito ao sistema de mandamentos, ordens, regras dados por Deus a Moisés, mais de 600. Mas que eles nunca tiveram objetivo e nem a capacidade de salvar alguém. Eles nunca tiveram. Nunca foi esse propósito, salvar as pessoas. Nunca foi a ideia de satisfazer a Deus ou alcançar o favor divino por meio de uma série de regras. Não. Nunca foi. Sabe por quê?
Porque todas as vezes que você tentar obedecer de uma forma a arranjar favor diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Você ficará ainda mais condenado, porque você não consegue. É o que nós aprendemos em Romanos 5:20. Se você não lembra, está gravado. Então a ideia de Paulo aqui, que ele está dizendo, em outras palavras, você não está debaixo do reconhecimento de Deus por meio das suas boas obras. Não é assim que funciona. Porque as suas boas obras, por melhores que elas sejam, por mais que você dê nome de um hospital com a sua caridade, por mais que você tenha uma praça pública da cidade com a placa do seu nome, elas são insuficientes para salvar você diante de Deus. Aí ele diz, mas tem uma coisa importante aí. Você está debaixo da graça, do favor imerecido de Deus por meio da fé em Jesus. Para quê? Para viver em novidade de vida. Efésios 2:10. Então, novamente, você percebe que Paulo enfatiza o contraste e a necessidade de entender de uma vez por todas. Você não é salvo porque você obedece a Deus, mas você é salvo pela graça, por meio da fé, para obedecer a Deus. A obediência é um resultado da sua salvação gratuita. Entendeu? E percebe como Paulo repete. Então, quando você reclama que o pastor está aqui na frente repetindo de novo, reclame com Paulo. Reclame com Paulo. Reclame com Deus. Porque é isso que é necessário. Você vai ver quantas vezes os mesmos temas são repetidos. Sabe por quê? Porque você facilmente esquece. Facilmente nós nos esquecemos. Então nós temos duas atitudes aqui a respeito das repetições. A primeira é se queixar. De novo esse papo. Eu lembro, na época que o pastor Neto ainda era pastor aqui da nossa igreja, que ele estava pregando em João, e uma senhora, eu encontrei ela parou de vir na igreja, e ela disse que tinha parado de vir porque sempre era repetido em João. Já fazia meses que estava pregando em João, e aí ela não queria, ela queria algo novo. Então você tem essa possibilidade, reclamar. É repetido de novo. Está de novo falando sobre sensualidade. Está de novo falando sobre as roupas que não deveríamos usar. Está de novo falando para controlar a língua. Mas ou você pode pensar em todas essas repetições vindas de um pai amoroso que sabe que se não corrigir o seu filho, ele vai colher os resultados terríveis da desobediência. De vez em quando eu canso com o Rafael, de tanto que eu falo, não filho, não filho. Mas aí eu lembro sempre o objetivo por trás do não filho. É para que ele não colha os frutos da desobediência. A lei que Moisés está falando aqui, ela exigia obediência. Mas a graça de Deus dá poder para obedecer. Entendeu a diferença? A lei exige obediência, mas ela não dá o poder para isso. Ela apenas condena. A graça de Deus dá poder para você obedecer. Então, se ainda não ficou claro, deixa eu dizer algo que eu espero que fique. A santidade cristã não diz respeito a uma obediência restrita de regras, de uma lista que você faz e você coloca assim, hoje não fiz isso, hoje não fiz, vai dando um certinho do lado. Não diz isso, não diz respeito a isso. Diz respeito à ação de Deus por meio do Espírito Santo em produzir num coração regenerado frutos que vêm desse coração. É uma mudança interior, que aí sim é vista com atos de justiça. Entende a diferença? A lei, ela prescrevia a santidade, ela obrigava, mas ela nunca foi capaz de produzi-la. Romanos 8:3. Mas isso não é culpa da lei, porque a lei é santa, mas da nossa natureza pecaminosa. Percebeu? Por isso que não se trata de obedecer uma lista de regras, mas um coração regenerado que demonstra os frutos. Isso diz respeito a um interior regenerado, gerado de novo, e não a um exterior melhorado. Entendeu? Então não se trata de como você pode aparentar ser santo,
mas como o seu coração tem desejado por isso. E deixa eu dizer uma coisa para você que é importante você saber. Enquanto não houver uma mudança lá dentro significativa, que só pode acontecer por uma obra sobrenatural de Deus, nós vamos continuar fazendo listas. Nós vamos continuar fazendo listas de regras para tentar alcançar o favor de Deus. E sabe o que é equivalente a isso? Viver debaixo da lei. É isso que o apóstolo Paulo está condenando. Tentar alcançar o favor de Deus pelo esforço. Porque a verdadeira mudança não é assim. Ela parte de um coração transformado. Entendeu? Você entendeu isso? Ficou claro isso? Que a vida cristã diz que a obediência ela tem que partir de um coração que foi transformado. E que se não houver essa transformação interior, você sempre vai fazer listas. E essas listas não vão se sustentar, sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde o desejo do coração vai ser manifesto. É por isso que não vai adiantar. Mais cedo ou mais tarde, o coração não regenerado, ele vai dar um jeito de se lambuzar no pecado de novo. É a ideia do porco voltando para a lama. Você dá um banho no porco, mas o que ele gosta mesmo é de imundície. Então ele vai voltar. Assim é o coração não regenerado. E esse era exatamente o problema do judeu que seguia a lei. Por isso que o apóstolo Paulo faz tantas vezes esse contraste. O judeu, ele tinha uma lista de regras que gerava orgulho. Eu sou o povo de Deus. Eu faço parte da aliança com Deus. E não humildade. Olha, Deus me resgatou mesmo sem eu merecer. Sabe por quê? Porque as pessoas que vivem por uma lista, normalmente elas se comparam em nível horizontal. Eu com você, você com o outro. É muito fácil assim. E normalmente a gente escolhe pessoas que estão na comparação horizontal mais baixo, né? Você não escolhe a Madre Teresa de Calcutá para se colocar do lado a lado, né? Você escolhe o vizinho seu que você sabe que tem problema de alcoolismo. Não é assim? É exatamente assim. E aí quando você faz isso, essa comparação horizontal, você diz assim, eu não sou como ele, eu sou melhor que ele. Eu não tenho essas características abomináveis que eu vejo nele. Ou então, quando você não tem o que fazer, que o seu pecado foi exposto, você diz assim, mas nem vamos dar tanta bola, porque afinal de contas errar é humano. Aí, né? Ou é aquela frase de traseira de caminhão, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Né? Já viu essa? Essa é a ideia. E é isso que o orgulho faz. O orgulho é sinal de que algo está errado e precisa ser vigiado. Sabe por quê? Porque o orgulho é como a ponta do iceberg. Você já viu um iceberg? Pois bote imagem lá no Google, iceberg. Você sempre enxerga só a pontinha. Mas o que tem para baixo da água que não é visível é muito maior. E o orgulho é assim. Ele é visualizado muitas vezes só na ponta. Nós, quando pensamos em orgulho sobre nós mesmos, nós olhamos só o topinho da montanha, mas olhe muito mais para baixo. E o orgulho, queridos, assim como os judeus sempre sofreram com esse problema, ele tem muitas faces. Por isso que eu comparei ele como um iceberg. O orgulho, ele pode se apresentar de maneira arrogante. Eu sou o povo de Deus. Eu não sou beberrão como aquele ali. Eu sou povo de Deus. Eu não tenho cometido nenhum tipo de assassinato. Esse é o problema do orgulhoso, do arrogante. Ele sempre vai se achar melhor que os outros. E esse tipo de orgulho arrogante você deve rejeitar. Sabe por quê? Porque você não tem nada seu mesmo. Se você tem é porque você recebeu. 1 Coríntios 4,7. E se você recebeu, por que você se orgulha como se fosse seu? Entendeu? Você não foi salvo porque você é uma boa pessoa. Você foi salvo pela graça de Deus. E se você não foi salvo porque você é uma boa pessoa, a conclusão lógica é: seja humilde. Olhe para as outras pessoas com compaixão.
Olhe para as outras pessoas com olhos de quem sabe o que é estar perdido. E não com uma atitude arrogante. Você não tem do que se orgulhar. Isso é equivalente a dizer um mendigo que ganha um McDonald's na rua e sai dizendo para os outros que está comendo um combo McLanche feliz. Eu estou comendo. Não é assim. Você não encontraria isso de uma pessoa que sabe que não tinha nada para comprar, mas mesmo assim ele ganhou. Essa é a primeira característica. Mas o que mais me preocupa não é esse tipo de orgulho que a Bíblia nos ensina. Esse é um tipo de orgulho que deve ser rejeitado, mas ele normalmente é visto. O orgulho que eu mais me preocupo é o orgulho disfarçado. Porque ele tem tantas variações, o orgulho, que ele pode vir num sentimento de comiseração, de coitadinho, de vítima. O orgulho trabalha muito dessa forma. Daquele sentimento de coitado. Eu não merecia isso e eles estão me maltratando. Eu não deveria ser colocado apenas para ficar sentado no banco porque eu tenho tantas... Está entendendo? Isso é perigoso demais. Porque ele sempre coloca em você um sentimento de merecimento. E ele talvez seja o mais nocivo porque internamente ele sempre diz a você assim: você merece mais. Lembram onde começou assim? Lá no início. Quando Satanás tentou a Eva, dizendo que ela merecia mais. E Eva disse assim: é verdade, eu mereço mesmo. E ela e o seu marido experimentaram do eu mereço mais. E vocês viram o que aconteceu. E eu falei que talvez seja o mais nocivo, porque muitas vezes você não reconhece esse tipo de orgulho. Muitas vezes, além de não reconhecer, você quer se vingar, porque você diz assim: olha, o que ele está fazendo para mim é uma injustiça. E como eu sou um instrumento de justiça, então o que eu vou fazer? Vou me vingar. Percebeu como é fácil? Como é fácil você cair no engano? Queridos, o orgulho não tem espaço na vida cristã. Não tem espaço. Meus irmãos, onde o orgulho reina, o pecado mora. É residente fixo. Rejeite esse domínio. O orgulho, sabe, diz respeito ao quê? A você sempre ter razão. Eu tenho razão. O orgulho diz respeito a você não ser ensinável. Quando você vai ser ensinado, você diz: eu já sei. Eu já estou fazendo isso. Não, mas isso daí eu já faço. O orgulho normalmente vem acompanhado por uma falta de domínio próprio. O orgulho normalmente vem acompanhado de uma esmagadora necessidade de eu não levo desaforo para casa. Normalmente ele vem acompanhado disso. Então um sinal que você poderia pensar aí a respeito é: quando as pessoas vão falar para você alguma coisa sobre você, elas têm dificuldade de lhe ensinar? Elas têm dificuldade de lhe exortar? Esse é um bom ponto para você pensar se você está sendo igual os judeus aqui, que sempre sabiam de tudo. O pecado não reina na vida do cristão. Não reina. Sabe por quê? Porque você tem poder para rejeitá-lo. É seu esse poder? Não, eu recebi de Cristo. Só que para isso acontecer, você primeiro precisa alimentar uma característica muito importante do crente, do cristão, chamada humildade. Humildade diz respeito a você reconhecer que você não é tudo aquilo que você achava. Humildade é você ser capaz de reconhecer que erra. Humildade é reconhecer que você precisa mudar. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, a igreja existe para isso. Esse papinho dos dias de hoje que diz assim: seja quem você é só se você estiver em Cristo, porque senão é caminho para o inferno. Essa ideia positiva dos dias de hoje, de você se sentir bem, não importa o que aconteça, é mentira, é engano. Longe de Cristo só há condenação. Mas isso não é bem visto.
Jesus já disse isso. Se o mundo os ama, tem algo errado, porque o mundo me odiou a ponto de me crucificar. Não foi assim com Jesus? Por que seria diferente com nós, seus discípulos? Entendeu? Então, se você ainda alimenta na sua cabeça que você deve ser muito bem requisitado pelo mundo, cuidado. O que importa não é ter milhões de seguidores nas mídias sociais, mas estar caminhando o caminho que leva à vida eterna. Então, humildade é reconhecer que Deus dá pessoas maduras para nos ajudar. Que essas pessoas, elas muitas vezes vão nos guiar por um caminho que nós achávamos que não deveria ser guiado. E sabe qual é o ponto mais alto da humildade? Reconhecer que a Bíblia tem a direção para você. Como acontece tanto com pessoas que dizem: você crê que a Bíblia é sua regra de fé e de prática? Creio, mas a Bíblia está lhe dizendo para não ir por esse caminho. Prontamente a pessoa diz assim: mas é que a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás. A gente precisa entender que muitas coisas que a Bíblia disse não são bem assim. Rapidamente a pessoa muda de opinião. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o sentimento prevalece, a palavra de Deus desaparece. Então, queridos, isso é ser instrumento de justiça. Eu queria chegar ao fim aqui com duas conclusões do apóstolo Paulo. A primeira é: você ainda não creu em Cristo? Você ainda não recebeu a Cristo de fato como seu único e suficiente Salvador? Não perca mais tempo. Agora entra aquela frasezinha: você não sabe o dia de amanhã. E morrer sem Cristo é perecer eternamente. Deposite sua esperança, sua confiança no único que é capaz de lhe salvar. E seja liberto do domínio do pecado. É isso que o apóstolo Paulo fala. Agora, propriamente seguindo a carta, a conclusão do apóstolo Paulo aqui é: você é cristão? Depositou sua confiança e esperança para a salvação dos seus pecados em Cristo Jesus? Você reconhece e acredita que Ele morreu e ressuscitou, derrotando o pecado e a morte? Aí a resposta eu espero que você diga sim. Então Paulo diria: viva de acordo. Essa é a ideia. Em primeiro lugar, nós recebemos poder para abandonar os desejos pecaminosos. Em segundo lugar, recebemos poder para ser instrumentos de justiça, verso 13. E em terceiro lugar, recebemos poder para rejeitar o domínio do pecado. Deus nos ajude. Vamos ter uma palavra de oração? Santo Deus, obrigado. Obrigado pelo texto aberto, exposto, pelo ensinamento duro, mas que tem o objetivo de nos tornarmos mais parecidos com Cristo e de nos alertar que nós temos um propósito de vida, que é glorificar a Ti com todo o nosso ser, membros, coração, mente. Ajuda-nos, porque de fato nesse dia a dia, muitas vezes, tantas coisas nos são oferecidas que são atrativas, mas que nos levam à perdição. Tantas coisas parecem ouro, porque reluzem, brilham e nos enganam, mas que de fato não têm valor nenhum. Ajuda-nos, por meio do Teu Santo Espírito, que o Senhor Jesus seja o maior tesouro, que a beleza dele possa inundar o nosso ser, que o prazer que sentimos em Cristo, na união com Ele, e por causa disso, em obedecê-lo por uma expressão de amor, seja o nosso maior alvo. Ajuda-nos, porque nós não conseguimos sozinhos. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.